Olá, meus amigos, bom dia, eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários da Lei de Licitações, nova Lei de Licitações, né, de 2021. Se você gosta do canal, curta o vídeo, inscreva-se e, se possível, ajude a gente aí com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou sendo membro. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Que não é um curso de direito administrativo, é só uma leitura agradável da lei seca, tá? Hoje a gente estuda a habilitação, é importante, claro, um ato muito importante na licitação, artigos 62 a 70, tá? E não se iludam. Hoje o vídeo vai acabar sendo longo porque tem muita coisa para lermos aqui, mas com uma vantagem. Hoje a lei trouxe menos remissões, graças a Deus, tá? Acho que só 2 ou 3 vezes, e aí a gente já comenta também rapidamente. Vamos lá, artigo 62 caput. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Não basta ganhar, tem que provar que vai fazer. É basicamente isso. E é uma fase que se divide, ou melhor, é uma análise desmembrada em algumas visões, né, em alguns pontos. Primeiro, jurídica, né, habilitação jurídica. Segundo, técnica, claro, habilitação técnica. Terceiro, fiscal, social e trabalhista, quer dizer, está em dia com o fisco, está em dia na justiça trabalhista, está em dia com a previdência, etc. E quatro, econômico-financeira, quer dizer, tem grana, né? Vai bancar, vai fazer acontecer, tá? Então, a habilitação se divide em habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação fiscal, social e trabalhista e habilitação econômico-financeira, tá? Tranquilo. Artigo 63. Caput. Na fase de habilitação das licitações, serão observadas as seguintes disposições. Número 1. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos da habilitação, né? É uma declaração por escrito, olha, eu atendo aos requisitos do edital tal. E o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, tá? Então pode gerar aí, sei lá, um crime de falsidade ideológica, por exemplo, né? Pode ter uma tutela penal aí, tá? Inciso segundo. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor. Então, além de ter inversão de fases, né, que a gente já estudou, então, para economizar o tempo, a administração verifica só aquele que ganhou, né? Não faz sentido verificar de todo mundo. Claro, né? Exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Aí você habilita todo mundo. Mas isso aí, lembrando, né? A inversão de fases que não se dá pela lei, e sim por um ato, é só excepcional e tem que ser motivada. Inciso terceiro. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas. Então, regularidade fiscal, em qualquer caso, somente depois de de haver o julgamento das propostas. E, claro, apenas do licitante mais bem classificado. Tá? De novo, a ideia é economizar tempo. Inciso 4. Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei, e em outras normas específicas. Parágrafo 1º. Constará do edital da licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de classificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho, nos termos de ajustamento de conduta vigentes e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Em resumo, então o edital vai colocar uma cláusula, né, dizendo, olha, vocês licitantes deverão declarar que estão respeitando o direito trabalhista. Basicamente é isso. Parágrafo 2º. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço. Quer dizer, você conhece isso aqui? Você sabe onde está lidando? Que terreno está pisando? Você sabe o que está fazendo? Tem know-how? Sendo assegurado ao licitante direito de realização de vistoria prévia. Então ele não vai declarar às cegas também.
Parágrafo terceiro. Para fins desta declaração aí, né, de conhecer a localidade, né, então, para os fins do parágrafo segundo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade da substituição, ou melhor, de substituição da vistoria, por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Tá? Então ele pode também optar diretamente, olha, tem um responsável técnico aí que garante para mim. Tá? Parágrafo 4º, de novo, sobre o parágrafo 2º, se os licitantes optarem por uma vistoria prévia, então se essa for a opção, né, a opção lá do parágrafo 2º, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. Quer dizer, você não leva uma comitiva geral com todo mundo. Cada um vai ter o seu momentinho ali, tá? Essa é a ideia. Muito bem, artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, depois então de entrega dos documentos para a habilitação, para a fase de habilitação, não será permitida a substituição nem a apresentação de novos documentos. Então aqui há uma preclusão administrativa, a gente pode colocar assim, né? Seria uma preclusão consumativa, tá? Entregou, acabou, não pode mais mexer. Mas temos exceções, né? Salvo em sede de diligência para, número 1, complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. 2, atualização dos documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Né? Ó, então, eu tenho aqui um certificado que tem validade, a rigor seria eficácia, mas enfim, validade até o final do ano. O ano virou, eu preciso atualizar. Tá? Parágrafo 1º. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Quer dizer, é só o erro crasso que é sério, né? Coisa boba, local do carimbo, né? Onde está a mancha da tinta, isso aí a gente tem que evitar, tá? Já é uma orientação antiga, uma exigência antiga da jurisprudência. Então é coisa de brasileiro, né? Ser muito formal com coisa que não precisa e soltar, né, com coisa que precisa. É engraçado isso no Brasil, né? Parágrafo 2º. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento, o que é uma exceção, a gente já falou disso, mas quando for o caso, e quando ela já tiver sido encerrada, não caberá exclusão do licitante por motivo relacionado à habilitação. Então, quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não cabe excluir o licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Tá? Mas aqui eu acho que a lei também está partindo da premissa de que ele se habilitou, né? Então é meio que assim, quem for habilitado, depois não sai mais, a não ser que haja esse fato superveniente. Eu acho que o parágrafo 2º aqui está mal escrito, na minha opinião, pelo menos do que eu entendi aqui. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital, porque o edital é a lei da licitação. Então, condições de habilitação, leia o edital. Tá? Parágrafo 1º. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Isso é muito importante em ME e EPP. Né? Parágrafo 2º. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância, nos termos dispostos em regulamento. Beleza. É uma tendência já, né? Avante, artigo 66. A habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações. E a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa, ou seja, olha, está aqui o registro do ato constitutivo na junta comercial ou, conforme o caso, no registro civil de pessoa jurídica. Está aqui, ó, eu sou uma limitada, está aí o CNPJ, né? E, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Isso vocês estudam em direito civil, em direito constitucional e, às vezes, até em direito administrativo, né? Para, sei lá, cuidar de mineração, tem que ter lá um alvará, não sei de onde, né? Uma coisa diferente. Então, quando for o caso, a autorização, né, da atividade a ser contratada. Em algumas engenharias isso acontece também. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a, número 1,
A apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, né? O engenheiro lá no CREA, né? O advogado na OAB e assim vai. Isso quando for o caso. Detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Os engenheiros usam muito as ARTs, né? Então, tá aqui minhas ARTs, o meu histórico. 2. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 desta lei. Como a nossa leitura nunca é preguiçosa, eu coloquei aqui a remissão. Ó. O 88 é aquele que diz o seguinte, no CAPT. Ao requerer a qualquer tempo inscrição no cadastro ou a sua autorização, o interessado fornecerá elementos necessários exigidos para a habilitação previstos nesta lei. Parágrafo 3º. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante. A gente já leu isso aí, né? Que emitirá documento comprobatório, uma certidão, né? De avaliação realizada com menção do seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. A gente já leu esse dispositivo uma vez, então não é a primeira vez que a gente passa por ele aqui, não vai ser a última, né? Porque o 88 será mais uma vez lido lá na frente. Inciso 3º. Então, repetindo, inciso 1º, a apresentação do profissional. Inciso 2º, essas certidões, né, da capacidade operacional. 3º, indicação do pessoal técnico, né? Ó, eu tenho aqui um corpo que tem o know-how, tá? Eu tenho 10 funcionários que sabem fazer esse tipo de coisa, etc. Tá? Então, indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, claro. Ó, eu tenho um galpão, eu tenho caminhão, eu tenho não sei o que, tá? Bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Ó, tá aqui o fulano, beltrano e ciclano, eles têm diploma em tal universidade, eles são pós-graduados também em tal universidade, assim vai. Inciso 3º, prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Então, requisitos previstos em lei especial, né? Sei lá, talvez, de novo, leis ambientais, às vezes elas exigem lá alguma coisa, enfim, vai constar do edital. 5. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Então, médico no CFM, por exemplo, advogado no OAB, e assim vai. E 6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições legais, ou melhor, e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Então, ele tem que escrever, né? Eu li todo o edital, eu sei o que está acontecendo aqui, eu conheço as regras. Ou seja, lá na frente ele não pode falar que não conhece a norma, né? Parágrafo 1º. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação. Quer dizer, é uma licitação para construir um prédio. Você não vai ficar exigindo do sujeito uma super especialização sobre um ponto específico da fundação, muito específico, e assim vai. Eu não conheço muito engenharia, aliás, eu não conheço nada, não é minha área. Eu estou tentando dar um exemplo, tá? E a lei traz um parâmetro objetivo, ó, assim consideradas as que têm o valor individual igual ou superior a 4% do total estimado da contratação. Vamos reler então. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação. Ou seja, né, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior do valor igual ou superior a 4%, tá, do valor total estimado da contratação. Deixa eu destacar 4% aqui. Parágrafo 2º. Observado o disposto no CAPT e no parágrafo 1º, tudo que a gente acabou de ler, será admitida a exigência de atestados em quantidades mínimas de até... Deixa eu mudar a cor. Então, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o parágrafo 1º, né? Vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Quer dizer, não dá para falar, olha, o seu diploma tem 10 anos, caducou. Não, isso não. Não pode, tá? Mas aqui, ó, é admitido, então, até 50%, né? Mas você não pode limitar no tempo e nem no local, né? Então, ó, tem que ser formado numa universidade pública. Não pode, tá? Certo? Muito bem. Parágrafo 3º.
salvo na contratação de obras e serviços de engenharia. Então, tirante, obra, né? Tirante engenharia. Então, aqui é uma exceção. Vamos até mudar de cor para não confundir. Então, esquece isso aí da engenharia, tirante aquilo lá. As exigências a que se referem os incisos 1 e 2, que a gente acabou de estudar, né? A critério da administração. Então, quando não for obra, nem serviço de engenharia, todas essas exigências aqui que a gente já estudou, está tudo aí, que a gente já leu, todas elas, poderão ser substituídas por outra prova que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução do serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Então, quando não for obra nem serviço de engenharia, se o edital aceitar, é possível uma prova diferente do que essas arroladas nos incisos 1 e 2 que a gente já estudou. Parágrafo 4º. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, quando acompanhadas da tradução, tá? Tem que estar traduzido, para português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Então, sei lá, o cara estudou numa universidade norte-americana, né? Por que não? Enfim, você traduz para português e vamos que vamos. Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, o edital... Então, serviços contínuos, tá? Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não pode ser superior a 3 anos. Então, ele pode exigir, mas não pode passar 3 anos. Então, a lei aí já dá um teto, né? Senão, você começa a filtrar demais. Aí você pega aquele cara que é macaco velho, que já tem 10 anos, né? E aí só ele ganha a licitação. Não dá, né? Não pode superar 3 anos. Eu destaquei isso aqui porque isso é importante, tá? Esse prazo aqui. Parágrafo 6º. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos 1 e 2... Voltando, então. Tive que me retirar rapidinho. Então, vamos lá, pessoal. Editado o vídeo, ó. Os profissionais indicados pelo licitante nas formas dos incisos 1 e 3 do CAPT, que é vamos reler, né? O inciso 1 é aquele que fala da apresentação de profissional e o inciso 3 é aquele que fala da indicação de um pessoal técnico, né? E das instalações, etc. Voltando, então. Veja como a lei tem que ser lida com calma, né? Esses profissionais aí deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação. Faz sentido, né? Senão você coloca lá os maiores experts, os melhores da empresa, e aí depois que ganha a licitação eles não participam, eles não trabalham, não faz sentido, né? Muito bem. E será admitida a sua substituição, claro, né? É possível a sua substituição por profissionais com experiência equivalente ou superior, tá? E aí a administração fica a critério dela aprovar ou não. Então, ó, eu tinha aqui um pós-graduado, estou colocando outro. E aí a administração aprova. Parágrafo 7º. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão àquela exigência do inciso 5º do CAPT por meio da apresentação, no momento de assinatura do contrato, da solicitação de registro diante da entidade profissional competente no Brasil. O inciso 5 do CAPT é esse aqui, ó. Registro e inscrição da entidade profissional, etc, etc. Imagine, engenheiros de uma sociedade empresarial canadense. Então, tem que provar que pediu aqui no Brasil um registro. No CREA, se eu não me engano. Parágrafo 8º. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos que a gente já estudou, né? Incisos 1 e 2. Então, por exemplo, olha, tem outras licitações que a empresa participa, tá? E o nosso pessoal também trabalha nessas licitações. Então, é natural que haja uma diminuição da disponibilidade, tá? Então, é possível, a lei está falando, olha, é possível exigir uma lista dessas relações aí para que a administração tenha controle também. Parágrafo 9º. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualidade técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado. Então, por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar o atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Certo? Aí é só
potencial subcontratado, tá? Presta atenção aqui, ó. Potencial subcontratado. Parágrafo 10º. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação da sua qualificação técnica. Quer dizer, o certificado foi para um consórcio, não foi precisamente para aquele indivíduo, embora ele constasse do consórcio. Então, se o atestado nada diz especificamente sobre aquele indivíduo, então diz muito abertamente apenas sobre o consórcio, aí a lei traça algumas diretrizes aqui. Ó. Primeiro, caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, se tivesse sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa da sua participação no consórcio, tá? Salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. E aí, nesse caso, não tem jeito, né? A lei está aqui, nesse salvo, né? Aqui ela está sendo mais clara. Ou menos tolerante. Ela está tolerando menos, né? Enfim, ela está sendo mais exigente. Número 2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor do consórcio heterogêneo, dessa vez, as experiências atestadas deverão ser acompanhadas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Então, se for consórcio homogêneo, a regra é uma. Se for consórcio heterogêneo, né, a regra é outra. Presta atenção, tá? Esse parágrafo 10, incisos 1 e 2 aí, eu acho que é cobrável aí em provas. Parágrafo 11, na hipótese deste parágrafo 10º, que a gente acabou de estudar, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntado ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. Porque aí ele dirá o percentual, né? Pelo menos em tese. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais clara a divisão do texto. Parágrafo 12. Como o texto é vitaminado aqui, né? Parágrafo 12. Na documentação de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, que é aquele de qualificação profissional, tá? Nem vou subir, mas é aquele lá. Então, na documentação do inciso 1, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma do regulamento, tenham dado causa à aplicação de sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do 156, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Ó, a nossa leitura nunca é preguiçosa. Eu já coloquei aqui o 156, incisos 3 e 4. Ó, o caput é aquele que fala, no 156, serão aplicados ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções: 3. Impedimento de licitar e contratar. E 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Então aqui, pessoal, nesse caso, a lei já está falando, ó, eu não vou nem ler esse documento aí. Não adianta, tá? Se eles deram causa e receberam essas sanções aqui dos incisos 3 e 4 do 156, eu não quero nem saber, nem vou ler. A lei já está clara. Eu não vou nem entrar no mérito, não vou discutir a sua aptidão, você não pode participar, tchau, benção, tá? É isso que a lei está falando. Perfeito? Avante. Artigo 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. Então, requisitos. Primeiro, inscrição de CPF ou CNPJ, conforme o caso. 2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual. Então, o alvará da prefeitura, né, para a engenharia, enfim. 3. Regularidade diante da fazenda, né, e aqui fazenda federal, estadual e ou municipal, enfim, todas as fazendas, digamos assim, do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei. 4. Regularidade com a Seguridade Social e com o FGTS, que demonstre o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Então tem que estar em dia com a Previdência e com o FGTS. 4. Regularidade na Justiça do Trabalho. Né? Então não pode... Por isso que há muito acordo na Justiça do Trabalho por essas empresas, elas não podem ter nada pendente.
E 6, cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição, que eu acho que é não ter exploração de trabalho infantil, tá? Aí é uma declaração lá, tá? Parágrafo 1º. Os documentos aí que lemos, né, em todos esses incisos do CAPT, poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Então, a ideia é provar. Como não importa, mas a ideia é provar o que se exige ali. Parágrafo 2º. A comprovação do atendimento do disposto, aí a gente tem que ler com calma, ó, nos incisos 3, 4 e 5, ou seja, a comprovação de regularidade fiscal com a Fazenda, a comprovação também de regularidade com o INSS e com o FGTS, e a comprovação na Justiça do Trabalho, então, Fazenda, Seguridade Social e FGTS e Trabalhista, esses aí, né, a comprovação desses elementos aí deverá ser feito na forma da legislação específica, aí não tem jeito. Aí não dá para relativizar. Se a lei exige certidão tal, tem que ser a certidão tal. Mas só para esses 3 incisos aqui. Avante, artigo 69. A habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação. Então, para aprovar a habilitação econômico-financeira, a administração só entrará no mérito e só deliberará com esses documentos aqui, segundo esses aqui. Primeiro, balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Então, balanço patrimonial, 2 últimos exercícios sociais. Tá? 2. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Esse aí é mais fácil, né? Parágrafo 1º. A critério da administração, poderá ser exigida a declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Então, o contador vai lá e fala, olha, essa empresa tem saúde financeira para acatar os requisitos X, Y e Z do edital desta licitação. Tá? Parágrafo 2º. Para atender o disposto no caput do artigo, ou seja, tudo isso aqui, né, da habilitação financeira e esses 2 incisos, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. Então, uma coisa é provar saúde financeira, outra coisa é provar que a empresa tem grandes lucros. Tá? Então, é vedado exigir faturamento mínimo, lucratividade, isso não. Tá? Eu quero conhecer o bruto, eu não quero conhecer o que você lucra. Tá? Parágrafo 3º. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. Então, você é uma empresa que está operando com tratores em alienação fiduciária ou em leasing, né? Então, me mostra a relação desses compromissos aí, porque de algum modo eles induzem ou, enfim, implicam numa diminuição da sua capacidade mensal, porque são contas ainda que são pagas mês a mês, né? Isso para dar um exemplo. Parágrafo 4º. A administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor estimado da contratação. Tá? Isso para compras para entrega futura e execução de obras e serviços. Nesses casos, se constar do edital, então a administração pode exigir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. E até 10% do valor estimado da contratação. O valor estimado é 100 mil. Então aqui o 10% seria 10 mil. Tá? Enfim. Parágrafo 5º. É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados. Não vai pegar um índice lá da puta que pariu, né? Tem que pegar coisa que todo mundo conhece, né? FGV, INPC e assim vai, tá? E isso para avaliação da situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Tá. Parágrafo 6º. Os documentos mencionados no inciso 1 do CAPT, ou seja, inciso 1 é o balanço patrimonial dos últimos 2 exercícios sociais, esses documentos aí, limitar-se-ão ao exercício
no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída a menos, ao último exercício, no caso de a pessoa jurídica ter menos de 2 anos. Porque senão, quem tiver menos de 2 anos não participa. Então, assim, a pessoa tem 1 ano, então apresenta o atual aí, vamos que vamos, né? Ela nem completou 2 anos, apresenta o último e vamos que vamos, tá? Artigo 70. A documentação referida neste capítulo poderá ser, número 1, apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Tá, falou mais do mesmo aí. Segundo, substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. 3. Dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$300 mil. Vamos quebrar isso aqui, ó. Então, ela pode ser dispensada total ou parcialmente, primeiro, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$300 mil. Vou colocar uma cor mais bonitinha, que isso aqui ficou feio, né? Então, total ou parcialmente nesses 3 casos. Eu não sei agora quanto que é o limite de dispensa, porque a gente ainda não estudou, né? Deixa eu ver se eu descubro aqui. Dispensa. Vou jogar um Ctrl F. Papapá. Rapidinho, pessoal. Olha, se a lei aqui, né, aqui, ó, se ela aqui está falando do 75, inciso 2, seria 1/4 de R$50 mil. Então daria 12,5, se eu não estou equivocado. Seria 1/4 de R$50 mil. Então dá 12.500, tá? Acho que é isso aí. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que entra aí. Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma do regulamento emitido pelo Executivo Federal, Poder Executivo Federal. Uma hipótese bem difícil de acontecer, né? Meus amigos, é isso. Até mais. Tchau, tchau. Até breve.